Conheça o trabalho de educação infantil desenvolvido no Cefas, projeto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sociedade Bíblica do Brasil faz campanha para a reforma de barco que atende os ribeirinhos da Amazônia. IPP continua a campanha de distribuição de cestas básicas. Mais 1.000 unidades chegaram para entrega. Atividade física e saúde na pandemia, o que já mudou e como se manter ativo. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Notícias do Bem. Hoje é quarta-feira, você está conosco aqui pelo canal IPP-TV, através da IP Pinheiros, através do youtube.com/IPPinheiros, para muita informação de qualidade, para muitas boas notícias, né? Nós temos encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. Você que está assistindo a gente pelo canal, clica aí no like, né, do nosso vídeo, aproveita, faz a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal IP Pinheiros, faça agora a sua inscrição, aproveite esse momento. Ative o sininho para que você possa receber as notificações, para que você possa ficar por dentro da nossa programação. Sempre que começar um programa você vai ser avisado. Você vai poder também acompanhar os nossos cultos, acompanhar as mensagens. Tudo que tiver de novidade no canal você vai receber. E mais importante, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe boas informações, compartilhe boas notícias. Vamos começar o nosso programa de hoje, então. A gente vai começar mostrando para você que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está realizando a campanha de cestas básicas desde o início da pandemia. Nós recebemos recentemente mais 1.000 unidades de cestas que já estão sendo distribuídas. Veja na reportagem. A campanha de cestas básicas promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros já ultrapassou 65.000 unidades doadas. A nova meta agora é chegar a 70.000. Alô você, meu irmão, meu amigo querido, nós estamos aqui perseverando na campanha das cestas básicas. O nosso alvo agora são 70.000 cestas. E nós estamos agora recebendo um carregamento onde pessoas, famílias, instituições irão vir retirar cestas básicas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Continue contribuindo. R$ 40,90 é o valor de uma cesta básica. Este caminhão-baú que acaba de chegar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros contém 1.000 unidades de cestas básicas. Todas elas já têm destino certo para a distribuição. Os alimentos já foram entregues diretamente para pessoas carentes e em situação de risco em todo o país. Projetos sociais e campos da Junta Missionária de Pinheiros, em diversas regiões do Brasil e do mundo. As doações ainda podem ser feitas por meio destas contas bancárias que aparecem no seu vídeo. Quando doar, não esqueça de acrescentar 90 centavos no final para a identificação da sua oferta. Pois é, nós ainda estamos vivendo um período de pandemia e em muitos locais as restrições ainda são mais graves. Mesmo assim, a gente não pode descuidar da nossa saúde e a atividade física faz parte da nossa saúde, né? Junto com um bom sono, junto com boa alimentação, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E esse vai ser o tema do nosso Conversa Franca de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre atividade física durante a pandemia. Você que está acompanhando aí o nosso Notícias do Bem, você que está acompanhando o nosso programa, também pode participar. Faça o seguinte, mande a sua pergunta, faça a sua observação a respeito do nosso tema no chat do canal. A gente conta com a sua participação. Vamos estar recebendo aqui o pastor e professor de Educação Física, Cláudio Martins. Portanto, a gente tem encontro marcado um pouquinho mais tarde para falar a respeito desse tema, que é a atividade física na pandemia. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros mantém em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, um projeto de educação infantil, o projeto Cefas, a escola Cefas. A gente foi lá preparar uma reportagem especial para que você possa conhecer mais a respeito do trabalho desenvolvido. E a gente vai apresentar só um trechinho agora, fica de olho. As crianças ficam em média 12 horas por dia na escola. Por isso, tem 5 refeições: café da manhã, hidratação, almoço, café da tarde e até o jantar. Tudo isso é preparado com muito carinho e dedicação, seguindo as normas de uma nutricionista. Emocionada, a cozinheira Delma Gomes se realiza a cada elogio dos alunos. É maravilhoso. Por quê? Porque eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço. E as crianças, como é que é ver esse cheirinho saindo da panela? Eles amam.
e vem agradecer depois que come. Que a comida da tia é muito gostosa. É um sentimento, qual que é o sentimento? Pra mim é maravilhoso. Tem vezes que eu até choro de emoção, porque pra mim é gostoso escutar isso deles, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai acompanhar essa reportagem completa, mostrando o trabalho do Cefas em Carapicuíba, na Grande São Paulo, mostrando o trabalho de educação infantil desenvolvido aqui pela nossa IPP. Bom, a gente está no inverno e a queda de temperatura acaba afastando os doadores dos pontos de coleta de sangue. E a doação de sangue é extremamente importante, nós sabemos disso, e por conta disso a Fundação ProSangue está lançando um convite à população para que venha nesse mês de julho. Afinal de contas, os tratamentos continuam, existem milhares de pacientes que dependem de transfusão de sangue. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo ao vivo aqui no Notícias do Bem o médico hemoterapeuta da Fundação ProSangue, Dr. Cássio Giannini. Dr. Cássio, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Obrigado por atender a gente aqui. Muito obrigado pela essa oportunidade de com vocês. Doutor Cássio, eu queria que o senhor começasse falando, então, exatamente a respeito disso que nós introduzimos aqui, né? A necessidade de sangue, ela não termina. A necessidade de sangue é constante. Em períodos de frio, períodos de pandemia, não importa, né? A doação de sangue precisa, os estoques de sangue precisam ser mantidos em alta, né? É verdade, nós estamos precisando muito de sangue. No inverno, teoricamente, sempre um pouco mais baixa a doação de sangue, a gente já traduz um pouco mais. Agora, esse ano, juntou o inverno com a pandemia que está assolando a nossa sociedade. Isso está trazendo um problema para a gente conseguir as bolsas de sangue necessárias para transfusões. E por isso que a gente está aqui convocando as pessoas que possam doar sangue e compareçam a um centro de doação. E a gente está, por causa da pandemia, também gostaria que fizessem o agendamento prévio, assim não causa tumulto no local de doação, todas as pessoas podem ser atendidas e não causa aglomeração, o que pode ser legal para a gente, né? Doutor, qual é a situação dos estoques hoje na Fundação ProSangue? Hoje nós estamos com os estoques em torno de 30% abaixo do necessário, né? É lógico que a gente tem trabalhado com a suspensão de cirurgias eletivas, tudo, mas é difícil a gente ficar segurando esse tipo de cirurgia, e também muitas delas, quanto mais se posterga, pode picar o paciente. Mas temos tentado melhorar isso com as doações, tido uma resposta boa até da população, toda vez que a gente pede doadores para vir aqui doar sangue na Fundação. Pois é, porque apesar dessa medida de postergar cirurgias eletivas, tem todas as questões de emergência e de urgência e as questões de rotina, né? Tem pessoas que precisam de transfusão de sangue rotineiramente, não é isso, doutor? Exato. Muitas pessoas precisam de doação, da transfusão de sangue, quer sejam problemas de urgência, como acidentes nas rodovias, acidentes de trânsito, quer sejam pacientes que estão atravessando problemas de câncer e que precisam dessa transfusão de sangue. Muitas pessoas dependem do sangue dos outros, da doação voluntária, porque o sangue não tem substituto ainda viável. Então, nós dependemos da colaboração da sociedade doando as pessoas que precisam. Exatamente. Dessa vez, né, normalmente no inverno há uma redução, né, do número de doadores. E agora esse ano, assim como no ano passado, nós estamos tendo duas situações muito complicadas para manter os estoques, porque tem a situação do inverno e tem a situação da pandemia. Muitas pessoas ainda estão inseguras em relação a procurar a Fundação ProSangue, os postos de coleta para fazer a sua doação quando a gente fala de pandemia, doutor? Nós temos que ter todos os cuidados necessários, pessoas não, ao vir doar sangue, não corram risco de ser contaminadas. Por isso a gente pede para as pessoas virem aqui na Fundação portando máscara e respeitem o agendamento. Assim a gente pode atender o grande de pessoas com todos os cuidados necessários para não trazer contaminação para as pessoas. Agora, doutor, eu queria que o senhor reforçasse quais são as condições, quem pode doar sangue, quais são as condições clínicas e físicas para que a pessoa possa ser efetivamente um doador. A primeira coisa são as condições de saúde, tá certo? Isso é fundamental doar sangue. Além de ter boas condições de saúde,
deve vir alimentada, não chegar no banco de sangue em jejum. Pelo contrário, deve vir alimentada e procurar respeitar as condições. Por exemplo, em algumas situações que já não vai poder doar, vir. Pessoas que fizeram doar, não vir, porque as pessoas eventualmente estão resfriadas, gripadas, ou estão enfrentando alguma doença aguda, né, ou mesmo, dependendo das doenças crônicas, até pode. Por diabetes, a pessoa que diabetes 2 controlada, ela pode doar sangue. Se é diabetes do tipo 1, aquela que depende da insulina, não pode doar sangue. Se tem algum risco de doença sexualmente transmissível, também não deve vir a doação de sangue. Mas, de regra, as pessoas, a gente pede as pessoas vão para uma entrevista, e nessa entrevista vão ser liberados ou não para doação. A idade para doação, hoje em dia, é de 16 a 69 anos. Desde que, dos 16 aos 18, precisa autorização do pai ou responsável, né? Uma ação por escrito, a gente envia para as pessoas, e a pessoa que não doou até os 60 anos, ela não pode doar até os 69, mas se ela já doou anteriormente, antes dos 60 anos, ela pode vir a doar entre 60 e 69 anos. Dados são tomados na Fundação ProSangue aqui em São Paulo, para que as pessoas não tenham nenhum problema de saúde após a doação, né? Normalmente a gente toma todos os cuidados necessários para que a pessoa possa doar sem problemas, né? Eventualmente, uma pessoa que está começando pela primeira vez pode ter um tipo de tontura, tudo, por isso a gente oferece um lanche no pós-doação para a pessoa se hidratar e comer alguma coisa, uma vez que ela pode ter algum tipo de tontura. Essa tipo de ação após a primeira doação pode acontecer, mas normalmente não é nada muito sério, rápido sua volta sem problema, a tontura passa logo, na maioria dos casos. Ok, lembrando então que o ideal é que as pessoas entrem no site, façam um agendamento. Eu gostaria que o senhor explicasse aí o passo a passo de quem quer doar sangue, quem está nos acompanhando, como é que pode fazer. Então, quem quiser doar sangue, tem o site da que é www.prosangue.sp.gov. Nesse site, a pessoa vai se inscrever para doação de sangue. Tem vários locais na fundação que a pessoa pode ir. Tem na Zona Norte, no Mandaqui, tem aqui na Zona Oeste, aqui no Regional de Osasco, existe no Dante Pazanese, pode ser no Hospital das Clínicas, em Guarulhos também tem um posto nosso do Estela Mares, e em Barueri também temos um posto no Hospital de Barueri, para quem quiser coletar. Escolha um local, pode marcar a hora, e daí venha doar, que a gente agradece, a população está precisando. Com certeza. Doutor, a gente teve um piquezinho aí na sua transmissão, eu queria que o senhor repetisse o site para a gente. É www.prosangue.gov. Ok, então, mais uma vez fica aí o apelo, né, a gente pode dizer, da Fundação ProSangue, para que as pessoas participem dessa campanha, para que as pessoas não deixem de doar sangue nesse período de inverno, em que todo mundo fica um pouco mais em casa, né, fica um pouco mais recolhido, ainda agora com a pandemia também, mas a gente lembra que é fundamental a importância de todos, é fundamental a participação de todos, para que a gente possa manter os estoques da Fundação ProSangue em dia, e, enfim, todos nós podemos precisar disso, né, doutor? É bom a gente lembrar disso sempre, né? A gente doa sangue, mas a gente está sempre... Nós nunca sabemos quando a gente vai precisar exatamente. A gente pode precisar a qualquer momento, né? Então... A qualquer momento nós estamos sujeitos a precisar do sangue. É verdade, é verdade. A gente toque o melhor possível para poder atender a população como um todo. Tá certo, doutor Cássio. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo e estamos sempre à disposição da Fundação ProSangue. Muito obrigado.
Ok, Dr. Cássio Giannini, médico hemoterapeuta da Fundação ProSangue de São Paulo, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Então, portanto, você pode entrar no site da Fundação ProSangue para ter todas as informações, para agendar também a sua doação. É de extrema importância, né, que a gente faça esses atos de solidariedade, participe dessas campanhas para que nós possamos ajudar as pessoas. E é isso que nós falamos agora no finalzinho, né? A gente também está sujeito, a gente também pode precisar de sangue a qualquer momento. Muito bem, é hora da gente conferir então a previsão do tempo para todo o Brasil para essa quinta-feira. Quinta-feira com tempo firme na maior parte do país. São Paulo segue com sol entre nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 13 e máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro também tem nebulosidade, mas sem chuva. As temperaturas variam muito ao longo do dia e ficam entre 16 e 32 graus. Curitiba tem sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite acontecem pancadas de chuva. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. João Pessoa, capital da Paraíba, vai ter sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 22 e máxima de 28 graus. Cuiabá tem tempo firme com sol e algumas nuvens. Não deve chover, as temperaturas ficam entre 17 e 35 graus. Em Macapá, no norte do país, sol entre nuvens. Chove rápido pela manhã e à noite. Temperaturas altas entre 24 e 33 graus. Aí você por dentro, então, de como fica o tempo em todo o Brasil. E a Lídia Dica, eu tenho mais um recado pra gente aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Obrigado, Lídia. Portanto, você aí que é líder, né, de uma igreja, de uma congregação, precisa de uma assessoria especializada nessa área de contabilidade. Fica aí o recado para você. O nosso Felipe Ribeiro, ele pode te ajudar, com certeza, a resolver muitos problemas. Você não pode deixar, né, de qualquer maneira, a contabilidade da sua obra em segundo plano. É extremamente importante que a gente dê testemunho de tudo aquilo que nós fazemos. Muito bem. E o Polo EAD Pinheiros do Mackenzie continua com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação. Os cursos de graduação já encerraram as inscrições, já teve processo seletivo, mas ainda dá tempo para você que quer fazer uma pós-graduação. É extremamente importante que você coloque na sua agenda de vida uma pós-graduação. A gente precisa se especializar cada vez mais, afinal o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, né? A gente vai ao vivo agora com o repórter Matheus Santos, que está em frente ao Polo EAD e vai trazer mais informações para a gente a respeito dos cursos de pós-graduação. Oi, Matheus, é com você. Olá, querido. Olá para todos que acompanham a nossa programação. Exatamente. Aqui no Polo EAD Pinheiros, Mackenzie, continuam as inscrições para os cursos de pós-graduação até o dia 30 de julho. E é tão importante ter uma pós-graduação, né? Ainda mais que agora com o mercado de trabalho cada vez mais concorrente. Então, como você disse aí no estúdio, uma especialização se faz cada vez mais presente e necessária aí na nossa agenda. Sobre isso eu vou conversar agora com o Wagner Bacelar, que é o consultor comercial aqui do Polo. Wagner, tudo bem? Quais cursos estão sendo oferecidos aqui? Nós estamos oferecendo diversos cursos, né? São ao todo 28 cursos oferecidos na área de biologia, na área da saúde. Nós temos aí neurociência voltada à educação, neurociência voltada à prática da psicologia. Nós temos cursos da área de direito, direito civil, direito processual, direito do trabalho. Temos na área de engenharia, temos a gestão de projetos, temos na área de gestão de pessoas, gestão sociais, como gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão financeira, liderança e desenvolvimento humano, marketing estratégico, transformação digital. Temos cursos na área de inteligência artificial, temos cursos na área de Big Data Analytics, temos uma série de opções aí que o Mackenzie preparou e estamos aqui para oferecer à comunidade. Lembrando que são todos à distância, né? Todos os cursos à distância, 100% à distância. Pode ser que haja algum tipo de encontro presencial para algum processo de avaliação, isso é um processo padrão das instituições. E vamos revelar, tem desconto, é isso? Tem desconto sim. Quem faz a matrícula até o dia 30 de julho, a data da matrícula até o dia 30 de julho, consegue um desconto de 5% no valor das mensalidades. Wagner, quem estudar aqui no Polo EAD Pinheiros vai contar com toda a infraestrutura que é oferecida aqui, né?
Sim, toda a infraestrutura, nós temos aqui ambientes de estudo, ambientes de laboratório de informática, temos salas de aula, temos um processo de atendimento através de canais de redes sociais, WhatsApp, estamos aqui à disposição. Perfeito. Lembrando que quem estuda no Mackenzie em si pode contar com o apoio da capelania, é isso? Sim, conta com o apoio da capelania, ainda mais neste momento que estamos vivendo de pandemia, onde muitas pessoas têm aí um processo familiar com pessoas adoentadas, conhecidos, perdas de familiares, a capelania está à disposição de todos os alunos. Uma informação de suma importância: quando você for fazer a sua matrícula, a sua inscrição, preencha lá Polo Voucher, né, o voucher como Polo Pinheiros, para que o Mackenzie identifique essa informação e a gente consiga fazer o quê? O nosso fundo principal, que é reverter toda essa renda para um trabalho missionário aqui da Junta de Missões de Pinheiros. E era sobre isso que eu ia falar com você agora. Então, o pessoal aqui, todo mundo que estuda aqui vai conseguir colaborar com a obra missionária, propagar a palavra de Deus, que na verdade, né, o Mackenzie, que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, tem essa missão, né, de os missionários, né, quando vieram ao Brasil para fundar o Mackenzie em si, sempre tiveram esta missão de a educação e a igreja caminharem juntas, né? Sim, com certeza. São 150 anos de história. O Mackenzie tem pioneirismo, tem tecnologia, tem tradição. Ele tem tudo a oferecer, uma qualidade de ensino para quem precisa, para o mercado de trabalho, para quem precisa aprimorar o seu conhecimento, para quem precisa de uma promoção no trabalho, ou para quem precisa de um emprego, né? A oportunidade está aí, né? Basta você se inscrever, fazer a sua matrícula e estudar aqui conosco no Polo Pinheiros. Perfeito. Lembrando que o Polo Pinheiros, né, com todo, foi inaugurado recentemente aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas os cursos de pós-graduação, todos esses que você falou, que eu vou pedir até para você daqui a pouquinho ressaltar novamente, mas eles terão todo o mesmo preço padrão, é isso? Sim, todos têm o mesmo valor, são R$ 599, o valor das mensalidades, tá? Só isso? Somente isso, 599 com o desconto de 5% fazendo a matrícula até o dia 30, tá? O Polo também, ele oferece outros cursos? Sim, oferece, mas nossas inscrições já encerraram, que são cursos de graduação de suma importância. Então, se você no próximo semestre deseja fazer graduação, faça aqui conosco também. Neste momento, a matrícula está de pós-graduação, então vem. Minha de áudio aí com o Matheus, mas enfim, tá dado o recado. As inscrições de pós-graduação estão abertas, né, no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, e contribuindo, né, você fazendo a sua inscrição, você estudando no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, você também contribui com a obra missionária. Afinal de contas, toda a renda é revertida para a Junta Missionária de Pinheiros. Então não perca tempo, entre no site mackenzie.br/EAD, faça a sua inscrição para pós-graduação, são 27 cursos de pós-graduação, e não esqueça de colocar também o voucher Polo Pinheiros. Voltou o áudio do Matheus? Vamos lá com ele, para ele finalizar então. Matheus, seu áudio cortou, mas agora parece que voltou, tá tudo bem agora. Não, tudo bem. Tá dado o recado aí do Polo EAD Pinheiros, portanto você pode fazer a sua inscrição, você pode ajudar nas obras da Junta Missionária de Pinheiros, estudando no Mackenzie. Lembrando que todos os professores do Polo EAD, todos os professores que você tem no ensino à distância do Mackenzie são os mesmos professores do presencial. Então o diploma tem a mesma validade, então vale muito a pena você fazer esses cursos de pós-graduação no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai mostrar para você a campanha de arrecadação de fundos para o Barco da Sociedade Bíblica do Brasil, que evangeliza ribeirinhos na Amazônia, e a gente vai estar falando também para você a respeito de atividade física na pandemia. Você vai saber quais são os cuidados que você deve tomar nesse momento de retomada, o que você pode fazer mesmo em casa, enfim, a importância de você manter a sua saúde nesses tempos. Notícias do Bem vai para o intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho com essas informações, a gente volta daqui a pouco com muito mais notícias para você. Continue com a gente aqui na IPP-TV. Meus amados e queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, são 115 anos de história, de louvor, de glória e de glorificação ao Senhor. São 115 anos pregando o Evangelho da Graça. Nós agradecemos a Deus pela existência dessa igreja, pelo trabalho que ela executa e pelo ministério dela para a glória do Senhor. A Igreja Presbiteriana tem a alegria de ter como igreja participante da Federação de Igrejas do Brasil
a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja federada, uma igreja que tem servido ao Senhor e tem estado presente no seu presbitério, no seu sínodo e nessa visão missionária ampla para a glória, para a honra do nome santo do nosso Deus. O texto que nós gostaríamos de deixar e queremos deixar para a Igreja de Pinheiros está em Isaías 42, a partir do verso 10. É um texto que mostra essa visão da amplitude da obra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clame do cimo dos montes. Dê honra ao Senhor, e anuncie a sua glória nas terras do mar. A amplitude do reino. Eu creio que se nós colocarmos um tema para a Igreja de Pinheiros, para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós colocaríamos a amplitude do reino de Deus. É uma igreja que tem a visão ampla. Por isso, ela tem a sua junta de missões, por isso ela tem cumprido o seu ministério através da sua TV, por isso ela tem procurado, através da literatura, em todas as áreas específicas para a expansão do reino, não só no Brasil, mas em outros lugares. Amplitude do reino de Deus. Que Deus continue dando o conselho dessa igreja, dando ao pastor dessa igreja, Edival, e aos demais pastores que compõem os pastores que dirigem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o mesmo desejo, a mesma formação de ver o reino de Deus ampliando para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. O nosso abraço carinhoso dos 115 anos dessa igreja. Deus nos abençoe. Amém. Olá, Roberto Quirino, Tainá Félix, estamos muito felizes por esse dia especial, um dia de muitas estreias aqui na IPPTV, e uma delas é o programa Conversa da Tarde, que estreia logo após o Notícias do Bem, e eu quero convidar todo mundo que está acompanhando este programa para também, logo após, a 1h30 da tarde, sentar numa roda de conversa, bater um papo sobre temas da atualidade e juntos crescermos em conhecimento do nosso Deus. Então você é o meu convidado para a estreia do Conversa da Tarde, logo após o Notícias do Bem. Eu espero por você. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPPTV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPPTV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play
e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, boa noite. Aqui quem fala convosco é o reverendo Roster Guimarães Lopes. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, vossa igreja mãe, e também presidente da APECOM. Uma das primeiras igrejas que a Unida plantou foi a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é com grande alegria que eu quero saudar o reverendo Arival Dias Casimiro, quero saudar o reverendo Hernandes Dias Lopes, cada um dos membros da equipe pastoral, também o conselho da igreja, louvando a Deus por esse momento tão especial. Mas a cada membro da igreja eu quero dizer que vocês devem ser gratos ao Senhor por fazerem parte de uma igreja missionária que exalta Cristo Jesus, que prega o evangelho nesta cidade, alcança São Paulo, o Brasil e o mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe ricamente nesta data. Feliz aniversário, que Deus abençoe a Igreja de Pinheiros. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente acompanhando a nossa programação no IPP Play. Lembrando que você pode acessar o nosso canal pelo youtube.com/ippinheiros. Se você está assistindo a gente e ainda não é inscrito, aproveite e faça agora a sua inscrição. Clique, dê um like aí pra gente no nosso vídeo, aproveite e faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal da IP Pinheiros, para que você possa saber quando os nossos programas estão no ar, para que você possa receber as informações também a respeito dos nossos cultos, das nossas mensagens. E mais importante, compartilhe esse link com os amigos, compartilhe esse link com a família, compartilhe esse link com quem você acha que também precisa receber as nossas mensagens, as nossas informações, os nossos programas. A gente conta com você para que a gente possa chegar a 1 milhão de inscritos. Nós estamos nessa campanha rumo a 1 milhão de inscritos e o nosso objetivo, claro, é propagar cada vez mais a palavra de Deus. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal IP Pinheiros, youtube.com/ippinheiros. E é claro, a gente lembra, vimos agora há pouquinho, né? A gente tem o IPP Play. Você pode acompanhar todos os nossos programas, você pode acompanhar todos os programas da IPP TV através do canal IPP Play. É o nosso segundo canal. Então, no IP Pinheiros você assiste os cultos e assiste a programação ao vivo. E no IPP Play você pode ver e rever os nossos conteúdos quando quiser. Você pode maratonar as temporadas dos programas da IPP Play. Enfim, tem muita informação, tem muito conteúdo cristão de qualidade para você no nosso IPP Play. Então visite, ative o sininho, receba as notificações e acompanhe a gente. Muito bem. O projeto Luz na Amazônia da Sociedade Bíblica do Brasil, ele trabalha com comunidades ribeirinhas em situação de risco e vulnerabilidade social. Para isso, a Sociedade Bíblica do Brasil conta com o barco Luz na Amazônia, que percorre exatamente essas comunidades para levar assistência integral a essa população ribeirinha que carece de serviços muitas vezes essenciais. Falta saneamento básico, falta atendimento médico e muitas vezes falta também a palavra de Deus para essas comunidades, e a Sociedade Bíblica faz exatamente esse trabalho. Bom, com quase 60 anos de história, o Barco Luz da Amazônia lançou agora uma campanha de arrecadação para a reforma do barco. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui, ao vivo, a Emilene Araújo, que é gerente de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil. Emilene, seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente aqui.
A gente está com um probleminha de áudio com a Emilene, a gente vai resolver esse problema. Enquanto a gente checa o áudio dela, daqui a pouco a gente fala a respeito desse trabalho, daqui a pouco a gente fala a respeito dessa campanha da Sociedade Bíblica do Brasil para o Barco Luz na Amazônia, mas enquanto isso, a gente vai acompanhar uma reportagem sobre a campanha do agasalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente está vivendo dias frios, né, aqui em São Paulo, a gente está vivendo um tempo de inverno, então é sempre bom a gente aquecer o nosso coração e participar dessas ações de solidariedade. Você pode doar agasalhos, você pode doar roupas em bom estado, pode doar sapatos em bom estado. O nosso repórter Matheus Santos traz uma reportagem especial para a gente a respeito dessa campanha. Vamos acompanhar. Com a chegada do inverno, as temperaturas nos últimos dias já alcançaram quase 0 graus em São Paulo. Pensando nas comunidades mais carentes e moradores de rua, a Junta Diaconal, a Sociedade Auxiliadora Feminina e a Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros promovem mais uma campanha do Agasalho IPP. O objetivo é arrecadar agasalhos, cobertores, roupas e calçados em bom estado para doação. Estamos aqui para mais uma campanha do agasalho, nós aqui da Sociedade Auxiliadora Feminina, carinhosamente chamada de SAF. Esse ano estamos com a parceria com a Junta Diaconal. Como boas auxiliadoras que somos, estamos nessa empreitada. Nós faremos a triagem e a Junta Diaconal fará a distribuição, tanto para a Junta Missionária como para quem mais precisar. Faz as suas doações, as caixas estão próximas à secretaria, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A coleta dos donativos é feita aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em caixas personalizadas como esta. Os materiais podem ser entregues todos os dias da semana e nos cultos e nas programações dos ministérios e sociedades internas. Doações em grandes quantidades poderão ser retiradas pelos diáconos em casas e empresas. Para a Ana Cristina, doar é um privilégio de poder colaborar com o próximo. É uma bênção, né, poder participar. Tem tanta gente precisando e a gente com cobertor em casa que ninguém está usando e roupa de frio, e agora é um momento que muita gente está precisando. Então é um prazer, é uma bênção poder participar dessa doação. No ano passado, a campanha beneficiou milhares de pessoas em diversas regiões do Brasil. Em São Paulo, a entrega foi feita em algumas comunidades. Neste ano, a previsão é que o que for arrecadado seja distribuído a entidades sociais, a moradores de ruas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Estamos na campanha de agasalho na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e gostaria de reforçar para os irmãos que nós estamos necessitando de agasalhos dos mais vários tipos. Estamos precisando aí de cobertores, casacos, blusas, calças, calçados, tudo aquilo que vocês tiverem em casa e puderem doar, aquilo que vocês não mais usam, mas que está em bom estado, eu peço para vocês que vocês nos ajudem nesta campanha do agasalho. Estamos todos juntos com a Junta Missionária, com a SAF e com os vários departamentos da igreja. E a gente precisa da colaboração de todos para isto vingar e isto ir em frente, como já está acontecendo. Nós já tivemos diversas doações, nós já temos os canais certos para que essas doações cheguem às pessoas necessitadas, e só que não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos aí do envolvimento de todos. Então, eu conto em nome de Jesus para que todos nos ajudem e ajudem aquelas pessoas que nesses dias principalmente têm feito muito frio. E nós podemos em casa escolher se vamos usar 1, 2 edredons, dependendo do frio. Mas muitos, né, que sentem esse frio intenso já nesse começo do inverno, não podem ter essa opção. Então, colaborem, por favor. Estamos aqui na igreja, você pode deixar sua doação aqui, que nós daremos o destino certo para elas.
Muito bem, fica aí então o convite para que você possa participar da campanha do agasalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Aqueça o seu coração, participe desse ato de solidariedade. Com certeza você tem algo que você pode doar e vai fazer diferença para quem está na rua, vai fazer diferença para as comunidades carentes. Então, não deixe de participar, né? Não deixe de exercitar essa solidariedade através da nossa campanha do agasalho, tá certo? Vamos retomar o nosso contato com a Emilene Araújo, gerente de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ver se está tudo certo agora com o áudio e vídeo dela, para a gente falar a respeito desse projeto. Agora foi, Projeto Luz na Amazônia. Emilene, agora tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente para falar desse projeto da Sociedade Bíblica. Obrigada, é um prazer. Trago aí um abraço do nosso diretor executivo, doutor Erni, e é um prazer estar aqui com vocês. Agora já boa tarde, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Tá certo. Bom, eu queria que você falasse primeiro, para a gente entender um pouco a respeito desse projeto Luz na Amazônia. É um projeto que já acontece há décadas, é um projeto que ele tem um viés de evangelização, né, junto às comunidades ribeirinhas da Amazônia, mas também de assistência social. Eu queria que a gente começasse explicando um pouco a respeito desse projeto para o nosso internauta, para quem está acompanhando o programa. Exatamente, Roberto. É um programa que já acontece há quase 60 anos, né? E tem uma história muito interessante. Quando a SBB se colocou esse desafio e essa missão de levar a palavra a todos os lugares, a todas as pessoas, ele entendeu que precisaria de um barco, né? A SBB entendeu que precisaria de um barco para chegar até essas comunidades. E o bonito dessa história foi que quando a tripulação e todos os voluntários chegavam às comunidades, eles perceberam que a gente deveria sim levar a palavra de Deus, mas haviam outras necessidades, haviam outras demandas que a sociedade bíblica poderia intervir. E daí ela começou a criar uma grande rede de parceiros e de voluntários que nos ajudaram, né, tanto a levar a palavra de Deus a essas comunidades, como suprir necessidades básicas de alimentação, de roupas e outras necessidades que essas comunidades apresentam. Então, para a gente é um projeto muito especial, é um projeto que a gente tem muita honra em poder executar e precisa, como tudo, precisa de reformas, precisa de equipamentos novos. Então, essa campanha que a gente realiza hoje é uma campanha para a gente conseguir continuar com esse trabalho de atendimento a essas comunidades. Emilene, a gente consegue dimensionar quantas pessoas já foram atendidas por esse projeto ao longo de 60 anos, ou é um número que a gente não consegue nem imaginar por conta do tempo que o projeto está sendo realizado e por conta da característica também do local onde esse projeto é realizado, que são as comunidades ribeirinhas da Amazônia? Exatamente, o número preciso, né, desses 60 anos, eu brinco, né, que talvez a gente nunca vai saber, mas Deus sabe quantas pessoas já tiveram atendimentos e foram semeadas com a palavra de Deus. Mas o que nós temos hoje é que cerca de 30 mil pessoas por ano são beneficiadas por meio desse projeto. Então, a gente atende muitas famílias, muitas comunidades, né? Se você for pensar, existem mais de 7 mil ilhas e nós conseguimos atender cerca de 40, 45 comunidades, então ainda é um desafio muito grande. Mas cerca de 30 mil pessoas, famílias, crianças, adolescentes, atendidos pelo projeto todos os anos. A oportunidade de conhecer o barco de perto e saber das atividades que a Sociedade Bíblica desenvolve, porque o barco, né, o Luz na Amazônia, ele está ancorado nesse momento lá no Porto de Belém. Belém. Exatamente. E vocês fazem parcerias com as igrejas locais, inclusive, também, para que elas possam participar desse projeto, para que elas possam também ajudar, não é, nesse trabalho junto aos ribeirinhos. Isso, exatamente. Eu costumo dizer que se não fosse o apoio das igrejas hoje, Roberto, nós não teríamos condição de atender essas comunidades. Então, nós contamos realmente com igrejas, tem igrejas que nos procuram e falam assim, olha, eu quero adotar uma ilha, eu quero ajudar esse bebê a beneficiar 100 famílias, 200 famílias. Então, a igreja tem sido uma grande parceira da SBB. A igreja ora por nós, a igreja nos ajuda no sustento e a igreja vai com a gente também. Então, quem tiver interesse em conhecer o projeto pessoalmente, em fazer parte dessa missão com a gente, é só entrar em contato. Então, até no período de pandemia, né, no período até maior da pandemia, nós não paramos nossas ações, porque muitas vezes só esse bebê chegava nessas comunidades. Então, a gente tomou todos os cuidados, mas a gente ia até lá. Então, é um programa que não para, é um programa que tem muita demanda, tem muitas pessoas que precisam realmente dessa assistência, e a SBB, por meio dessa rede solidária,
que ela tem conseguido alcançar aí milhares de pessoas. Bom, nesse momento, a campanha é para que a gente consiga reformar o barco, é isso? O objetivo é esse? Isso. Esse é o nosso terceiro barco, né? E ele já tem 25 anos. Então, precisa realmente de muita reforma, reparos, e isso custa bastante, né? Talvez a gente tenha, grande parte da população tem uma dimensão de custo quando você fala de combustível, de carro, né, quilometragem, mas para você ter uma ideia, uma viagem de barco, mais ou menos de meia hora, só de combustível a gente gasta R$3.000. Então, o custo para manter essa embarcação, tanto com pessoal e tanto de tecnologias e reparos, é muito alto. Então, hoje a nossa campanha e nosso apelo é para que nos ajudem a reformar o barco, para que a gente consiga continuar com o trabalho e atender mais pessoas. Então, hoje a gente está com um pouco de limite no tempo de viagem que a gente pode fazer, porque nós precisamos comprar equipamentos novos, então a gente precisa expandir isso e ir para mais. Então, só com a reforma a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Pois é, você estava falando a respeito da compra de equipamentos, mas o que o barco precisa mais hoje? Assim, quais são as necessidades da reforma na prática para esse Luz da Amazônia hoje? Tá. A maior necessidade hoje é o motor, né? Então, o barco tem 2 motores e o motor, na verdade, ele já foi, como diz, recalchutado já umas 3 ou 4 vezes. Então, hoje não tem mais como a gente arrumar o motor, a gente tem que trocar o motor. E para você ter uma ideia, só o motor custa cerca de R$300 mil, né? Para a gente só colocar o motor, sem instalação, sem nada. Fora isso, reparos no casco, né, reparo na própria estrutura, de quantas pessoas a gente pode levar, camarins, enfim, tem uma série de itens, a cozinha, então tudo precisa seguir uma legislação. Então a gente precisa adequar, já que o barco é muito antigo, a legislação vai mudando e a gente precisa realmente ter esses equipamentos mais novos, para conseguir tirar o barco do porto, né? Então, todas as autorizações possíveis a gente precisa. Agora, a campanha foi lançada há quanto tempo e qual é o objetivo da campanha? E, claro, como é que as pessoas que estão acompanhando aqui o Notícias do Bem podem participar desse projeto, podem ajudar, podem participar dessa campanha, Emilene? Nós lançamos a campanha em dezembro do ano passado, então foi esse o desafio. Nós temos sempre ação de Natal, então nós lançamos essa campanha junto com a ação para Natal dos Ribeirinhos, né? No Natal nós beneficiamos 40 comunidades, né, com cestas básicas, bíblias e outros tipos de serviços, e nós lançamos esse desafio também para a reforma do barco. Então a nossa meta aqui é R$600 mil para fazer toda essa reforma. Então nós já estamos aí um pouco mais de 6 meses da campanha, né, já conseguimos muitas doações, mas ainda não temos o valor total, o que a gente precisa para fazer a reforma. Emilene, deu um probleminha na sua transmissão, qual é o valor que vocês precisam para a reforma completa? Consegue me ouvir agora, normal? Sim, sim. Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. 650 mil. Desculpa, eu cortei você, qual é o valor? R$650 mil. R$650 mil, é um valor bastante significativo, né? E a campanha vai continuar, então, até que esse valor seja arrecadado, seja conseguido? Exatamente, nós já conseguimos uma parte do valor, mas não temos o valor total, então o barco já está parado. Nós começamos pela fé a reforma com dinheiro que nós já conseguimos arrecadar, mas para concluir a reforma a gente precisa realmente do valor total. Tá certo. Bom, quem quiser fazer sua doação, como é que pode fazer? Entra no site da SBB, qual é o caminho, Emilene? Exatamente, você entra no site da SBB, lá você pode clicar na campanha Luz da Amazônia, você tem todas as informações, fazer doação por meio de cartão de crédito, boleto, Pix, transferência bancária, então tem todas as informações lá. E só fazer sua contribuição, né, trabalhar com a gente. Se você quiser também ser um voluntário, né, no próprio site também tem um canal para que você entre em contato com a gente e seja um voluntário também nas ações. E fora isso, Roberto, eu peço a oração de todos vocês para que esse projeto continue, para que a gente consiga beneficiar mais pessoas, consiga realmente o valor necessário para essa... E que a SBB continue transformando vidas e semeando essa palavra a pessoas. Não, com toda certeza. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, precisa de R$650 mil e eu vou doar aqui tão pouco, mas não importa, né? Qualquer doação é muito bem-vinda, qualquer valor é muito bem-vindo, né? Exatamente. Qualquer valor, você não tem problema.
porque não tem mínimo, né? Porque às vezes 1.000 pessoas doando R$10, né, já faz diferença. Então a gente acredita que cada um pode doar com o que pode, né? Que tem condições mesmo de fazer. Exatamente. Agora, eu queria que você reforçasse mais uma vez a importância desse trabalho e as características, né? A gente falou aqui no comecinho a respeito das características dessas comunidades ribeirinhas, que são comunidades muito pobres, comunidades que não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso muitas vezes a atendimento médico, muitas vezes não tem comida em casa. A situação é realmente muito grave nessas comunidades ribeirinhas, né, Emilene? É isso mesmo. Grande parte da comunidade vive da pesca, vive da extração do açaí, mas nas entre safras tem muita dificuldade de sobrevivência. Então, mesmo comunidades que estão, por exemplo, a 30 minutos da capital, muitas vezes nunca vai à capital. Então, ficam aguardando algum serviço chegar lá. Então, as necessidades são muitas, as necessidades tanto sociais, problemas de violência sexual contra criança, adolescente, violência doméstica. Então, são problemas, drogas. Então, não tem diferença. Os problemas também, às vezes, são os mesmos. E as necessidades são muitas. Então, quando a gente leva uma cesta básica, parece que a coisa, puxa, vocês estão fazendo assistencialismo. Não, muitas vezes a cesta básica, ela é emergente, né? Ela precisa acontecer, porque se não for esse alimento, a pessoa não vai ter outro tipo de alimento. Questão da saúde, então a gente também tem parceria com a Universidade Federal do Pará, que disponibiliza os estudantes e médicos para atender a ação. Então a gente encontra mulheres com mais de 50 anos que nunca fizeram exame ginecológico, a gente encontra crianças que têm alguma deficiência, que também nunca teve um atendimento. Então a gente tem uma rede de referência e contra-referência, ou seja, casos complexos, casos que a gente não consegue ali atender com aquela visita, também são encaminhados. Então, todas as comunidades que a gente vai, a gente aciona a Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, porque o nosso objetivo é haver realmente um desenvolvimento comunitário, não uma atividade pontual, né, que a gente chega e faz uma ação e nunca mais volta. Então, a gente tem esse trabalho e conta com essa rede, fazer política pública, garantia de direitos. Então, muitas famílias nunca tiveram inscrição no Bolsa Família, enfim, e a gente acaba levando todos esses serviços para que essa família tenha realmente um atendimento integral. Exatamente. E é claro, a palavra de Deus. E eu costumo dizer, né, que as pessoas... O mais importante de tudo, né, Emilene? A palavra de Deus está sendo levada. Exatamente. As Bíblias são distribuídas, né, nessas comunidades ribeirinhas, as pessoas têm acesso à leitura da Bíblia graças a esse trabalho também, né? Material infantil, então as pessoas às vezes olham e falam, nossa, eles precisam da palavra de Deus. O que eles precisam, quanto nós somos. Não precisam mais nem menos da palavra de Deus. Eles precisam da palavra de Deus como qualquer um de nós. E se não for SBB levar essa mensagem até lá, talvez ninguém iria, né? Porque é difícil, é custoso, então a SBB se coloca como missão, né, de semear essa palavra, e os resultados são fantásticos e são imensuráveis. Quanto a Deus tem transformado essas famílias e essas comunidades. Tá certo, Emilene. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, ao vivo, no nosso Notícias do Bem. Deus continue abençoando aí a Sociedade Bíblica do Brasil, todos os trabalhos de assistência social. A gente sabe que são muitos, né? E a gente vai voltar a conversar várias vezes aqui ao longo do nosso Notícias do Bem para falar a respeito das atividades desenvolvidas aí pela SBB, que tem parceria, inclusive, aqui com a nossa editora Hebron, né? Nós lançamos a Bíblia Hebron aí, que foi impressa na SBB. Prazer receber você. Que Deus continue abençoando os projetos da Sociedade Bíblica. Amém, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um forte abraço para todos, e no que precisarem, conte conosco, estamos sempre à disposição. Tá certo, muito obrigado, Emilene, mais uma vez aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, gerente de projetos sociais da SBB, participando conosco no nosso Notícias do Bem. Já que a gente falou da Sociedade Bíblica do Brasil, né, acabei de falar aqui, a gente teve essa parceria com a SBB para o lançamento da nossa Bíblia Hebron, a nossa Bíblia de meditação. Agora, a Lídia Dickel traz mais informações para a gente da editora Hebron. Lídia. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar
Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Aí o recado, portanto, da Lídia. Entre no site da Editora Hebron, além das Bíblias, né? Além da Bíblia Hebron de meditação, você tem lá combos à sua disposição, você tem literatura de qualidade à sua disposição. Lembrando que a Editora Hebron entrega em todo o Brasil. Então entre no site, faça o seu pedido e toda a verba, né? Toda a renda da Editora Hebron também vai para os projetos missionários da Junta Missionária de Pinheiros. Então, você comprando na Editora Hebron, você está ajudando os projetos da Junta Missionária de Pinheiros. Muito bem. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, se encerram hoje às 23h59. Além das inscrições, também é possível realizar a alteração dos dados cadastrais na página do participante até o horário limite, até essas 23h59. Os candidatos que não têm direito à isenção da taxa ou que solicitaram o benefício, mas não conseguiram a aprovação da isenção, precisam pagar a taxa de inscrição. O valor é R$ 85,00. Essa taxa tem que ser paga até segunda-feira que vem. E atenção, mesmo se você conseguiu a sua gratuidade, você precisa fazer a sua inscrição até esse horário limite das 23h59. Dessa vez, diferente da última edição do Enem, as versões impressa e digital vão ser aplicadas nas mesmas datas. O Enem vai ser nos próximos dias 21 e 28 de novembro e terão perguntas iguais. A gente vai passar o cronograma para você. Você que está se preparando para o Enem, você que tem filho se preparando para o Enem, fique atento. Encerramento das inscrições, portanto, hoje, às 23h59. Pagamento da inscrição até segunda-feira. Pedido de atendimento especializado. Encerramento hoje também, no momento que você for fazer a inscrição. Provas nos dias 21 e 28 de novembro. O candidato precisa escolher na inscrição se deseja fazer a versão impressa, que é a versão tradicional, onde você vai até uma escola e faz a sua prova, ou se você quer fazer a versão informatizada. Só que assim, ao todo, vão ser 101.100 vagas no Enem Digital. Então, se você quiser fazer a versão informatizada, precisa fazer logo a sua inscrição também. É importante lembrar que o Enem é aplicado nos locais de prova. Não existe a opção de prestar o exame em casa. Não é porque você vai fazer a versão informatizada ou você vai optar pela versão online que você vai fazer em casa. Não é isso. Você vai ter que ir até o local da prova também. Dessa vez, a versão digital vai ter adaptações para candidatos com deficiência. Prova super ampliada e com contraste para pessoas com baixa visão e locais de aplicação com acessibilidade. Como nos últimos anos, o Enem vai ser aplicado então em 2 domingos, dia 21 de novembro. O candidato vai fazer 45 questões de linguagem, 45 questões de ciências humanas e redação. E no dia 28 de novembro, o domingo seguinte, a prova tem meia hora a menos e vai ter 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Fique atento aos horários. Abertura dos portões ao meio-dia, a gente está falando aqui horário de Brasília, tá? Abertura de portões ao meio-dia, fechamento dos portões à 1 da tarde, início das provas à 1h30, término das provas no primeiro domingo às 7 da noite, no segundo domingo as provas terminam às 6h30 da noite. Lembrando que vai ser obrigatório que todos os candidatos usem máscara durante a prova para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. No edital também existe a determinação do uso de álcool gel para higienização das mãos e, de acordo com o edital do exame, não seguir esses protocolos de prevenção da Covid-19 pode ser considerado, inclusive, critério de eliminação. Então é extremamente importante que você se informe a respeito de todos os critérios, se informe a respeito dos horários, se informe a respeito das provas e, mais importante, hoje se encerram as inscrições às 23h59. Então, se você vai fazer o Enem, se você quer fazer o Enem, você pode fazer a sua inscrição até hoje às 23h59 e pagar a taxa, caso você não tenha conseguido gratuidade, até a próxima segunda-feira. Muito bem. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta e você vai ver o trabalho de educação infantil desenvolvido no Cefas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
E ainda hoje, como manter os cuidados com a atividade física. A gente vai mostrar para você nessa volta, né, nesse retorno que nós já estamos tendo graças à vacinação, nesse retorno das atividades, os cuidados que a gente tem que ter e como se manter, como podemos nos manter ativos. Afinal de contas, a gente precisa continuar cuidando da nossa saúde. Atividade física tem tudo a ver com saúde. Alimentação, boa alimentação tem tudo a ver com saúde. A gente vai falar sobre isso no nosso Conversa Franca de hoje. Você que está acompanhando Notícias do Bem, pode participar, pode fazer o seu comentário, pode mandar a sua pergunta aí no nosso chat. A gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco tem mais Notícias do Bem para você. Até já! Oi, gente boa, aqui é o pastor Arival Cassimiro, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 115 anos de Pinheiros. Isso, obrigado. Uma igreja abençoadora de nações. Glória a Deus pelo seu ministério, parabéns ao conselho, parabéns aos diáconos, a toda a igreja, desde os menininhos que agora estão na barriga, até o mais idoso de Pinheiros. Essa igreja é uma bênção e uma impulsionadora de gerações e nações. O Senhor abençoe mais e mais. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender. Nós precisamos nos esforçar, então, para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu queria parabenizar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelos seus 115 anos, uma igreja missionária. Isso nos fez vir até ela e hoje nós trabalhamos aqui na missão de cumprir com o Evangelho, de transmitir a palavra do Senhor
E se nós podemos classificar a nossa igreja, aqui é uma igreja para se trabalhar. Louvo a Deus por isso, queria deixar nosso abraço a todos, em especial ao nosso pastor, reverendo Arival. Parabéns pelos seus 115 anos, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem pela IPP-TV. Lembrando que durante todo esse mês de julho, nós estamos, claro, em clima de celebração por conta dos 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que foram completados no último dia 8 de julho, mas durante todo esse mês, é claro, a gente tem uma programação especial voltada para esses 115 anos. Lembrando que o nosso Notícias do Bem, você tem compromisso marcado com a gente aqui, segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo às 18 horas. Então, se você não puder assistir às 11h30, não tem problema, às 18 horas você consegue estar por dentro de todas as informações que a gente vai passando para você. E Notícias do Bem volta para mostrar para você agora o trabalho de educação infantil desenvolvido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros na Grande São Paulo. É o Cefas. Nosso repórter Matheus Santos foi até lá e apresenta para você o trabalho que a gente desenvolve naquela escola de educação confessional infantil. Vanessa é a professora do Pré-2 no Cefas. Chegou como estagiária há 4 anos. Para ela, o amor pela profissão e o carinho pelas crianças não podem faltar. Para mim é muito importante pela proposta que a escola oferece, que ela tem princípios religiosos. Aqui é meu primeiro trabalho na área da educação, então eu estou aprendendo bastante, isso vai me ajudar bastante no futuro. E eu também consegui colocar em prática o que eu aprendi na faculdade. Eu entrei aqui como estagiária e fui promovida para professora depois que eu terminei a faculdade. Então, tudo que eu aprendi eu venho colocando em prática. E a liberdade de trabalho que eu tenho aqui está sendo fundamental para colocar em prática o que eu aprendi. Como é que é esse carinho de ser professora pelos alunos? Né? Você já teve provavelmente 4 turmas, né, durante esses 4 anos. Então, o que você destaca disso? Eu acho que para dar aula tem que gostar de criança, tem que acreditar na educação, de que ela pode melhorar, e aí sim o carinho é consequência. Então, o meu amor pela minha profissão se dá também pelo carinho com as crianças. As meninas também não perdem a oportunidade das aulas de balé, um misto de brincadeira e atividade motora. Eu gosto muito de trabalhar com as meninas a parte lúdica, né? A gente trabalha bastante a parte para elas, a coordenação motora, e trabalhamos bastante a parte para elas brincarem, tanto elas brincam quanto elas aprendem, né? E já faz tempo que trabalho aqui, já fazem 6 anos, e assim, a melhor idade para elas começarem é a partir dos 3 anos. A Valentina é uma das alunas do Cefas. Além de aprender as letrinhas, ela conta que gosta de encontrar seus amigos aqui. Como que é estudar aqui no Cefas? Muito legal. Por quê? Porque eu vejo o Dani e todos os meus amiguinhos. E você aprende o que aqui no Cefas? Eu aprendo as letrinhas. O Centro Presbiteriano Humanitário de Ação Social, o Cefas, foi fundado em 15 de novembro de 81 e faz parte do projeto de educação infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A unidade, que é filantrópica e confessional, usa o sistema Mackenzie de ensino. Hoje atende cerca de 75 alunos com idades entre 4 meses e 5 anos da região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Além da alfabetização, a escola também oferece aulas e atividades extracurriculares como inglês, música, educação física, informática, ciranda de leitura, roda de ciências, oficina de jogos, ética e cidadania e arte. Olha, é um imenso prazer, né, ser diretora aqui no Cefas, porque é um trabalho da primeira infância, e a primeira infância tem toda uma questão bem mágica, assim, né, das crianças aprenderem, né, todas as coisas aqui na escola, dividindo essa aprendizagem com a família. Então é um trabalho bastante gratificante, sobretudo na questão de quem é o Cefas, né? O Cefas é uma escola que tem o cunho confessional, então nós podemos trabalhar com essas crianças e ainda falar do amor de Deus para elas, então isso tem sido muito gratificante. A gente ensina para a criança o caminho que ela deve andar
e ao mesmo tempo nós aprendemos muito também quando fazemos isso aqui nesse espaço com as crianças. As crianças ficam em média 12 horas por dia na escola, por isso tem 5 refeições: café da manhã, hidratação, almoço, café da tarde e até o jantar. Tudo isso é preparado com muito carinho e dedicação, seguindo as normas de uma nutricionista. Emocionada, a cozinheira Delma Gomes se realiza a cada elogio dos alunos. É maravilhoso. Por quê? Porque eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço. E as crianças, como é que é ver esse cheirinho saindo da panela? Eles amam e vêm agradecer depois que comem. Que a comida da tia é muito gostosa. É um sentimento, qual que é o sentimento? Pra mim é maravilhoso. Tem vezes que eu até choro de emoção, porque pra mim é gostoso escutar isso deles, né? Que são umas crianças. E muitos que saíram daqui, quando encontra a gente, pede pra ver que sente vontade de comer a comida da tia de novo. Recentemente, o Cefas deu início ao trabalho de capelania para cuidar e evangelizar as crianças. Bom, a capelania, ela visa, no contexto escolar, ajudar para manter a filosofia da escola, uma escola confessional como o Cefas dar suporte espiritual a toda a equipe e a comunidade escolar, os alunos, os pais e os professores. Então a nossa ideia é trazer todo o suporte necessário para que haja um melhor desenvolvimento pedagógico. E como é que vai ser esse trabalho aqui no Cefas? Bom, nós temos vários projetos aqui em andamento com relação a isso. Primeiro, trazer o atendimento, ou seja, atender os professores, os alunos, ajudar nessa parte. Segundo, é trazer projetos missionários para cá, ou seja, fazer dia da família, fazer um culto voltado também para a reflexão bíblica para os pais. E também nós temos a ideia de criar um currículo de ensino bíblico para as crianças, e aí é um projeto que nós estamos conversando com a diretoria. O presidente do Cefas, Paulo Cândido, ressalta que o Cefas é um braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A IPP tem esse DNA missionário. A IPP é conhecida como uma igreja plantadora de outras igrejas. E dentro dessa missão da Igreja de Pinheiros existe o Cefas, que é uma escola para crianças bem pequenas, de 0 a 5 anos, e fica em Carapicuíba, que é uma cidade dormitório, em que os pais praticamente todos eles trabalham fora o dia todo, então as crianças ficam com a gente lá, e é um campo missionário maravilhoso. Elas ouvem a palavra de Deus nessa idade tão jovem, e com isso a gente está plantando aquela sementinha do Evangelho, E elas passam o dia inteiro com a gente. Nós estamos sempre tentando melhorar o prédio, o material didático, que já é muito bom, que é o material didático do Mackenzie, e o corpo docente, e a igreja apoia, nosso parceiro. Nós trabalhamos juntos, e o Cefas tem conseguido fazer isso, plantar a semente do Evangelho no coração dessas crianças. Que bacana. E, portanto, o trabalho do Cefas em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, você conhecendo com a gente mais esse braço missionário, mais esse braço de trabalho da sua Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom, a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Lídia. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Muito bem, o Notícias do Bem tem mais uma estreia hoje, Durante toda a semana você está tendo a estreia dos nossos colunistas, você já sabe, um dia por semana a gente trata de um assunto importante aqui, um assunto que faz parte do nosso dia a dia no Notícias do Bem, e hoje a gente vai ter a estreia do William Young, que vai estar com a gente falando sobre ciência e tecnologia. Nessa primeira coluna, nessa sua coluna de estreia, ele fala com a gente sobre a importância da proteção das nossas informações na internet. Fique de olho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema MFA, que significa múltiplo fator de autenticação. O nome pode parecer um pouco complexo, Múltiplo fator de autenticação, mas o conceito é bem simples.
seria configurar um passo adicional, um passo a mais de segurança para o seu e-mail, um passo adicional de segurança para você poder acessar sua rede social, seus sites favoritos, etc. Né? Bom, vou começar o papo de hoje fazendo uma pergunta. Suponha que você tivesse perdido o seu celular, o seu computador, você tivesse perdido todos os seus e-mails e todas as suas fotos, toda a sua vida digital de vários anos tivesse sido perdida num dia. Quanto você pagaria para ter essa informação de volta? Bom, se você pensou, não, pagaria um valor considerável, se você considerou pagar para essas informações, então eu acho que essa conversa vai ser boa para você. Porque a gente está vivendo um momento que a segurança da informação está muito em alta. A gente tem que proteger nossas informações. Existem empresas especializadas que pagam caro para obter os seus dados. Então, a gente tem que ter essa consciência de proteger nossas informações, porque a gente está cada vez mais digital do que nunca. A gente tem ficado mais em casa, a gente tem trabalhado em home office, nossos filhos têm tido aulas em casa, nós temos feito compras em mercados, compras em casa. Então nós temos ficado online, conectados o tempo todo. E por essa razão nós temos que proteger nossas informações, temos que estar seguros para os nossos dados não serem cair na mão de criminosos, serem usados de forma que a gente não gostaria que fosse usada. Por esse motivo, nós teremos que configurar o segundo fator de autenticação para nossas contas. Tá? É um processo muito simples que vocês vão entender hoje. A maioria das redes sociais, Facebook, por exemplo, o serviço de e-mail, já permitem essa configuração extra de segurança. O que seria essa configuração extra? Quando você acessa o site, um exemplo, quando você acessa o site do Facebook, para entrar, você digita o seu usuário e sua senha, dá um OK. Aí o Facebook vai verificar se a sua senha está OK e você vai se logar no site, vai poder ver as informações. Quando você configura um segundo passo de segurança, e o Facebook, no caso, que é o meu exemplo, já permite isso, você pode configurar um passo adicional de segurança. Por exemplo, você pode pedir que após o seu login no Facebook seja enviado para você via SMS, uma mensagem de texto para o seu celular, um código. E você só vai conseguir logar no Facebook depois que você colocar esse código que você recebeu no celular na tela do Facebook. Ele vai validar se o código que foi enviado no SMS está correto e vai permitir o seu login. O Facebook também permite que você use um aplicativo de autenticação, como o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, entre outros que existem no mercado. Bom, os serviços de e-mail também tem essa configuração. Você pode, ao acessar o seu e-mail preferido, eu tenho o e-mail do Yahoo, por exemplo, eu já configurei isso lá. Depois que você faz um login e senha na página do Yahoo, eu configurei para receber um código via SMS no meu celular e eu tenho que confirmar esse código. Só depois que eu confirmo esse código é que eu posso acessar o meu e-mail. O WhatsApp também tem uma configuração extra de segurança, que lá ele chama de confirmação em 2 etapas. O que significa isso? Você cadastra no WhatsApp um código numérico e depois que você cadastra esse código numérico e ativa essa confirmação em 2 etapas, a cada 72 horas o WhatsApp ele vai pedir na tela do WhatsApp para que você informe esse código, por segurança. Então, a cada 72 horas você informa esse código. Se acontecer da sua conta do WhatsApp ter sido invadida, que é o que tem acontecido, a gente tem ouvido falar nesses últimos tempos, né? Muita gente, muito amigo, muito vizinho, tem tido conta de WhatsApp clonada. Se você tem habilitado esse segundo fator de segurança, e a pessoa que roubou, que clonou seu WhatsApp não tem esse código, ele não vai ter acesso à sua conta mais. Por quê? Porque se você configurou um segundo fator de autenticação, um segundo fator de segurança, que só você tem esse código. Por isso que é interessante que se você configurar isso no WhatsApp, recomendo que você faça isso o quanto antes, que você nunca passe esse código para ninguém. Bom, então a gente já viu que os serviços de e-mail, as redes sociais, vários aplicativos já permitem que a gente configure esse segundo fator. Mas você pode perguntar, mas
Eu tenho mesmo que configurar um segundo fator de segurança? Eu já uso uma senha forte, eu tenho uma senha de mais de 10 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial. Bom, eu digo que mesmo que você use uma senha forte, você deve configurar um segundo fator de autenticação. Por quê? A gente sabe, você deve recordar aí, recentemente a gente teve um maior vazamento de dados da história do Brasil. Um caso recente, acho que foi no ano passado. A gente teve dados de 220 milhões de brasileiros que foram vazados na internet. Ou seja, se um site desse, se você tiver um vazamento de dados onde seu e-mail e sua senha possam ter sido comprometidos, se você usa a mesma senha para vários sites diferentes, vai ser muito fácil a pessoa que tiver posse desses seus dados fazer login em outro site e tentar a senha que ele já tem em posse e vai conseguir acessar um site com a sua senha. Então, por essa razão de você ter várias contas de sites diferentes com a mesma senha, por essa razão que é muito importante que você utilize um segundo fator de segurança, tá? Eu sei que pode dar um pouco de trabalho, você fala, pô, mas eu vou ter que ser 2 etapas, mas pensa no exemplo simples, tá? Pensa no exemplo de uma casa. Uma casa que tem como proteção só um cão de guarda. Aí você tem uma segunda casa que você tem um cão de guarda e tem um alarme na casa. E uma terceira casa onde você tem um cão de guarda, um alarme e tem um vigia. Obviamente, qual das 3 casas é mais segura? Obviamente que é a terceira casa, né? Então, da mesma forma que quanto mais proteção você coloca na sua casa, quanto mais proteção você tiver na sua conta de e-mail, na sua conta de rede social, conta na empresa, obviamente será muito mais seguro. Por isso que, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, é muito interessante que você configure mais de uma etapa de segurança para acessar suas contas. Bom, pessoal, por hoje é isso e espero que você se conscientize e que habilite um segundo fator de segurança para suas contas. Até mais! Pois é, informações importantes aí, né? Às vezes a gente deixa pra lá, a gente coloca a mesma senha para não ter trabalho, coloca a mesma senha em tudo. A gente precisa ficar atento a essas questões, porque, enfim, né? A gente está sujeito a golpes e golpes que podem prejudicar muito a nossa vida. Toda semana, então, a gente vai ter as dicas aqui de ciência e tecnologia para você também no nosso Notícias do Bem, assim como agronegócio, direito do consumidor, economia, enfim, muita informação importante para o seu dia a dia também aqui, além, é claro, das informações da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as notícias dos campos missionários, Notícias do Bem, de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo, a partir das 18 horas. A gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar a respeito de atividade física na pandemia, como manter os cuidados com a saúde e a importância da rotina da atividade física durante esse período de Covid-19. E você também participa com a gente. Deixa sua pergunta, faça seu comentário no chat do canal, a gente conta com você, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem volta já já. Fique com a gente. Irmãos, com grande alegria que eu participo de mais um aniversário aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lembro-me quando cheguei aqui em 1992 e depois de alguns anos, precisamente uns 4 anos mais ou menos, fiz minha profissão de fé, eu e minha família, pois eu sou de origem católica. E nesse meio tempo conheci o pastor Arival, um grande pastor, amigo, com essa visão que ele tem de ser uma igreja missionária. E de lá para cá, iniciou a minha vida cristã aqui. Fui eleito diácono e depois fui eleito presbítero. Uma grande honra para mim estar nessa igreja, bem como minha família. Hoje tenho meu genro aqui, que é diácono também, meu filho, que foi trainee aqui, hoje ele mora no Canadá, mas frequenta uma igreja lá também. E é com grande orgulho que participo de todas as atividades que eu posso aqui nessa igreja, além de servir a igreja. É uma honra para mim. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por mais esse ano de vida que ela tem e sempre levando a palavra
semeando. Que Deus abençoe a todos. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 115 anos de vida debaixo das bênçãos do Senhor, andando debaixo daquilo que o Senhor deseja para nós enquanto uma grande igreja missionária, trabalhando arduamente para levar a palavra e o reino de Deus àqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Então esse é o grande motivo de alegria e de comemoração que nós temos por esses 115 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos quais eu estou aqui há 11 anos, né? Vindo de uma igreja que foi a igreja mãe, quando iniciou a Igreja de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana Unida. Então 48 anos de vida, 11 anos aqui dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem sido uma grande bênção, não só para mim, mas para a minha família e tenho certeza que para a sua também. Deus o abençoe.
Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente, acompanhando a nossa programação, acompanhando a programação da IPP-TV. E atenção, casais, é hora de garantir a sua inscrição para a conferência Bem Casados, que acontece neste sábado. O repórter Matheus Santos vai voltar com a gente aqui ao vivo para trazer mais informações a respeito desse evento. Matheus, seja bem-vindo de volta, é com você. Olá, Quirino. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente. O Ministério de Casais realiza neste sábado, dia 17 de julho, a conferência Bem Casados a partir das 14 horas, com preleção do pastor Tiago Henrique e do presbítero Luiz Caseira. Sobre isso eu vou conversar agora ao vivo com o presidente do Ministério de Casais aqui da IPP, Diácono Wallace Nascimento. Diácono, tudo bem? Como é que será esta conferência? Essa conferência, Matheus, ela vai ser muito curta, né? Serão duas palestras, obedecendo todos os protocolos sanitários, e a ideia é trazer as pessoas, os casais da nossa igreja, convidados também, para começar as atividades do Ministério para o segundo semestre, né? Que aí prevê algumas outras atividades também. Quais que serão as temáticas debatidas aí neste encontro? A gente vai procurar, nas duas palestras, trazer situações reais, verídicas, que aconteceram neste período de pandemia e que quem não passou, que se atente a não passar por essas situações. E quem passou, para trazer uma correção. Então são temáticas exclusivas, trazidas e agravadas pela pandemia, onde os casais tiveram um modelo novo, né, de se relacionar dentro de casa. Perfeito. Para participar tem um investimento, né? Isso. Esse investimento é de R$120 o casal, então R$60 cada um. Só que esses R$120, é importante dizer que parte dele já vai ser revertido para as cestas básicas da campanha da nossa igreja e outra parte para um alimento que nós vamos dar. Tem uma surpresinha aí para eles também no final. Então esse 120 é realmente um investimento para que eles possam estar com a gente aqui. Esse é o objetivo. Perfeito. E ressaltando também que desses R$120, R$40,90 serão destinados às cestas, é isso? Isso mesmo. Então a gente está, ao mesmo tempo, ajudando na campanha que a igreja está promovendo, que já está indo para 70 mil, né? Então todo evento que a gente fizer, a gente vai tentar colocar aí junto e direcionar uma parte dessa verba. É o Ministério de Casais colaborando com quem tem fome, né? É isso aí. Sempre. Perfeito. E qual a importância de um casal participar desta conferência? A gente entende, Matheus, que assim, tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo tem trazido para a gente aqui certas dificuldades que nós não tínhamos, né? Então a ideia é trazer assuntos importantes, assuntos que possam ajudar esse casal a enfrentar as situações e alertá-los, né? Então são assuntos, a gente não quer nem antecipar muito, mas o importante são assuntos reais, são assuntos que pegam bastante para os casais, e ainda mais para casal cristão. Perfeito. Então ressalta aí o convite para os internautas, para os telespectadores que estão acompanhando nossa programação. Nós temos vaga para 120 casais. Temos vaga, podem se inscrever. Vocês podem se inscrever através do nosso site IPP, ippinheiros.org.br. Lá vai ter um banner da conferência. É só clicar no banner e o restante é intuitivo. É preencher os dados, já gerar lá o boleto ou as formas de pagamento, se inscrever e vir de coração no sábado. Perfeito, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Só ressaltando aí, está aparecendo na sua tela agora, o site para fazer a inscrição é ippinheiros.org.br/conferência-bem-casados. Então todos os casais aqui da IPP ou não da IPP, de onde estiver, podem acompanhar. Esse evento, só ressaltando, não será transmitido. Então, para quem quiser participar, terá que fazer a inscrição para estar aqui presente. Volto com você, Quirino, no estúdio. Ok, Matheus, obrigado pelas informações. Então, você que faz parte, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vocês casais, né, que fazem parte não só do Ministério de Casais, mas querem fazer parte do Ministério de Casais também, não podem perder essa oportunidade de participar da conferência Bem Casados. E a gente lembra também para você que o programa Bem Casados é toda sexta-feira aqui na IPP-TV. Pois é, agora tem o programa Bem Casados e vai ter a conferência Bem Casados, um reforçando o outro, tá certo?
Muito bem, a gente ainda está em período de pandemia, a gente está vivendo ainda restrições mais severas em alguns lugares, menos severas em outros lugares, mas tem uma questão extremamente importante na nossa vida que não pode ser colocada de lado, que precisa ser colocada também como prioridade no nosso dia a dia, que é a questão da atividade física, que é a questão da saúde, que é a questão da alimentação. E nós estamos vivendo agora um momento meio que de transição, né? Algumas cidades estão voltando, algumas já têm academia, outras não têm, outras voltaram com número reduzido, mas outras pessoas ainda estão fazendo atividade física em casa, outras estão procurando locais abertos, enfim. A gente está, como em tudo, né? Por conta da pandemia da Covid-19, a gente está vivendo período de transição. E a gente vai falar exatamente sobre esse tema, então, a partir de agora, com o reverendo Cláudio Martins. Ele é pastor, é professor de educação física, está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Pastor Cláudio, que bom vê-lo mais uma vez, né? É um prazer recebê-lo agora aqui no Notícias do Bem, na nossa IPP TV. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Roberto, tudo bem? A alegria é minha de estarmos novamente aqui conversando sobre esse tema extremamente relevante nesse período. Meu agradecimento aí à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela oportunidade, pastores, conselhos, ao pessoal da IPP TV. Congratular vocês por esse programa. Outro dia eu vi você lançando esse programa. Parabéns, viu? E obrigado, Roberto, pelo convite, viu? Obrigado, pastor. Bom, vamos começar, né? Atividade física. Primeiro que já é difícil sem pandemia. Com pandemia o negócio ficou mais complicado porque parece que dá mais preguiça na pandemia. Afinal de contas, a importância de se manter a atividade física é fundamental, né, para as nossas vidas. E eu queria que o senhor falasse a respeito desse momento que nós estamos vivendo, porque é um momento de exceção, né, em que nós tivemos uma pandemia, muita gente conseguiu manter alguma rotina em casa, mas mesmo assim é sempre muito complicado associar isso à nossa correria do dia a dia e agora associar também isso a essa coisa das telas que a gente fica o dia inteiro, né? É reunião virtual, é trabalho virtual, é culto virtual, enfim, nós passamos, agora está meio que em alguns lugares isso está melhorando, mas nós passamos um período muito complicado, né, pastor? Sim. Eu vejo que a atividade física ela se torna complicada por uma questão de hábito, ok? Não havendo nenhum fator limitador à saúde, às vezes tem, e mesmo assim não impossibilita a prática de atividade física, nós não temos essa cultura na maior parte dos casos. Com a pandemia, acabou agravando-se, porque ficou limitado o nosso acesso a academias, aos espaços, quem tinha personal trainer também. No começo criou-se um grande susto, mas eu percebo que estamos ainda numa curva de adequação, como você disse, alguns lugares já tem academia aberta, aqui mesmo na cidade, algumas academias já estão abertas, mesmo assim há restrições de uso, de horário e tudo mais, e nós precisamos nos adequar. Bom, eu vejo que, de forma geral, fora essa questão física, né, essa questão física que é importante, que a gente talvez vá conversar um pouquinho a respeito dela daqui a pouco, dos benefícios físicos, a pandemia também nos afetou de outras formas, e principalmente a emocional, e a atividade física pode prestar uma grande contribuição nessa área também, em relação a esse período que nós temos vivido. Então, eu acredito que hoje a atividade física é mais necessária do que antes. A questão a pergunta que eu deixo aqui para todos os que estão nos ouvindo, é se você está disposto a mudar de hábito ou disposta a mudar de hábito. Pois é, e dá para mudar de hábito em casa? Agora falando como professor de educação física, dá para encaixar isso na nossa rotina diária ainda aqui em casa, mesmo que eu não possa ou eu não queira ir numa academia, por exemplo? Dá sim. Perfeitamente. Primeiramente, eu preciso dizer que assim, a atividade física ela precisa sempre ser orientada por um profissional qualificado, quando não por um conjunto de profissionais qualificados, porque o processo de saúde física ele envolve tanto a atividade quanto a alimentação. E hoje nós falamos, inclusive, em apoio emocional para que a pessoa supere as limitações emocionais para que ela pratique atividade física. Ou seja, praticar atividade física é uma questão multidisciplinar, hoje se tornou muito mais importante do que antes. Você falou uma questão muito interessante, a maioria das nossas atividades, pelo menos para a maioria de nós, ela veio para dentro de casa. Antigamente nós tínhamos o rito, no período pré-pandemia, vamos chamar assim, nós tínhamos um rito. Poxa, eu vou para a academia, eu vou me preparar
para ir para a academia. Parece uma coisa boba, mas é extremamente importante, porque na nossa mente a chave muda. Eu estou me preparando para algo, eu criei um compromisso com algo. Dentro de casa, nós não temos essa oportunidade de virar a chave. De repente você tem que clicar um botão, está trabalhando, clicar outro botão, está fazendo atividade física, clicar outro botão, está cuidando dos estudos dos filhos e por aí vai. Então, como tudo isso ficou extremamente condensado na nossa agenda diária, o nível de estresse é muito alto. E com a ajuda de profissionais, você consegue superar isso dentro de casa. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Minha esposa é praticante de atividade física, assim como eu. Nós tínhamos uma realidade pré-pandemia, eu ia à minha academia, ela ia à dela, e de repente nós nos vimos impossibilitados de ir. No nosso caso, nós tivemos 2 tipos de adequação, que é o que eu proponho a vocês. A primeira foi a dela, o grupo, o conjunto multidisciplinar que cuida dela até hoje, passou a oferecer orientações online. Então ela tem a nutricionista online, ela tem o personal trainer online, e ela adequou-se muito bem a esse tipo de realidade. Lembrando que vale a pena ressaltar que ela não gostava de atividade física e atualmente, se bobear, ela faz mais do que eu. Então vocês têm que estar dispostos a passar por esse processo. No meu caso, que eu sempre fui, como um termo comum, né, rato de academia, eu faço atividade física desde criança, me formei educador físico, tive academia também, antes de entrar no processo de ministerial, e algumas pontes ministeriais na nossa igreja que é ligada à atividade física. Como eu tenho um conhecimento prévio, eu acabei me adequando em casa. Então hoje há equipamentos que você usa bem em casa, que substituem, de certa forma, a atividade física da academia. Então, a primeira prerrogativa é uma ajuda, um aconselhamento, uma ajuda, um apoio profissional, professor ou um olhar multidisciplinar. E a segunda prerrogativa para fazer em casa é você entender que hoje há recursos excelentes para fazer em casa. Eu mesmo uso elásticos, eu tenho um pessoal conhecido que usou menos recursos ainda, faz atividade física com um saco de arroz, já viu isso? Não sei se você já viu isso, Roberto. Já vi. Com farinha tem resultados excelentes. Então hoje é perfeitamente fácil, é de fácil acesso e possível você fazer atividade física em casa. Mas acho que é importante, Roberto, a gente definir o que é fazer atividade física também, né? Não, vamos lá. Porque assim, a gente quando pensa em atividade física, algumas pessoas vão pro estereótipo, né? Aquela coisa de bombar, de ficar... Quer dizer, obviamente não é o meu caso, por exemplo, pode ser até o seu, né, reverendo, mas não é o meu. Mas tem esse limite também. Eu acho que é importante a gente traçar isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem até um mandamento bíblico de que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Agora, o equilíbrio é o ponto principal quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa em atividade física, uma atividade física que seja diária, mas que seja para a nossa saúde, não para o nosso ego. Tá. Deixa eu definir um pouquinho o que o Conselho Federal de Educação Física chama de atividade física. E aí eu vou encaixar na sua pergunta. Atividade física é todo movimento corporal voluntário humano que resulta em um gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, naturalmente, todos nós gastamos energia. Esse é um fato. Tudo aquilo que você coloca acima, todo movimento voluntário que você escolhe fazer, que gasta energia, é entendido como atividade física. Aí o leque se abre, porque você falou uma frase aí que para mim é importantíssima. Eu respeito quem gosta, eu mesmo gosto, mas nós precisamos ter muita cautela com aquilo que eu chamo de opressão estética. Cria-se um modelo ideal, a gente olha para as redes sociais, vende-se esse modelo ideal de corpo físico masculino, de modelo físico feminino, e traz-se uma certa opressão sobre aquelas pessoas que, de repente, a sua constituição, o que nós chamamos de estereótipo, ela não é de acordo com aquela imagem. E com isso, eu acabo percebendo que algumas pessoas entram numa página da atividade física, dessa necessidade de fazer exercício, que não pertence a ela. Então, a primeira questão que você precisa responder se você quer fazer atividade física: isso me faz bem? Isso me faz bem fisicamente? Isso me faz bem
emocionalmente, isso me traz bem-estar. Então a atividade física tem que estar relacionada a bem-estar, e esse bem-estar ele precisa proporcionar a você qualidade de vida, que são os benefícios da atividade física. Quando você entende isso, aí você pode fazer atividade física, por exemplo, com dança. Certa época, eu e minha esposa fizemos dança de salão, porque fazia parte do processo multidisciplinar que ela estava inserida, e naquela época eu também. Eu posso fazer atividade física com corrida, eu posso fazer atividade física com bicicleta. Então a dança é uma atividade física conjunta para o casal, excelente, fantástica, recomendo, é muito jóia. Eu, particularmente, pré-pandemia, eu praticava jiu-jitsu com regularidade. E eu gostava, isso se encaixava na minha realidade, mas pode não ser a sua realidade. Então, dentro daquilo que se entende como gasto energético acima do repouso, você precisa entender, primeiro, quem eu quero ser. O ser, quem eu quero ser. Não se tomar cuidado para não se colocar na página do outro. E dentro daquilo que eu quero ser, quais são as atividades que se encaixam. E eu queria abrir um parênteses aqui, Roberto. Existem hoje inúmeros aplicativos sendo vendidos para atividade física. Lembrando, não vou falar contra eles, mas eu preciso chamar aqui, botar uma bandeirinha vermelha. Eles são genéricos, eles são preparados para um público genérico. E, de repente, você não se encaixa nesse público. Então, toma cuidado com essa questão. Eu vou pegar uma aula no YouTube porque é legalzinha, eu vou pegar um aplicativo porque é bonitinho. Não estou falando contra, mas eu estou te convidando a aumentar a sua percepção a respeito do uso deles. Por isso que, anteriormente à atividade física, vem uma outra recomendação, Roberto. Avaliação médica e funcional também. Agora, pastor, qual é o limite desse ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, entre a vaidade e o cuidado com o nosso corpo? Principalmente no nosso caso, no caso de nós que professamos a fé cristã, e que sabemos que esse limite pode ser complicado em alguns aspectos, né? O nosso corpo pode se transformar facilmente aí no nosso ídolo, né? Com uma facilidade tremenda. Eu arrisco dizer hoje que essa questão estética, talvez de uma forma simplista, mais geral, ela é um dos grandes ídolos da nossa cultura e que nós precisamos tomar muito cuidado. E quando eu sei que alguma coisa se torna um ídolo no meu coração, é quando eu gasto mais tempo preocupado em satisfazer essa imagem, seja ela interna ou externa, do que a satisfazer a Deus. Então eu creio que quando eu trabalho o meu corpo, as minhas emoções, que também são resultados de uma cultura de atividade física adequada, de forma a, primeiro, ter bem-estar, eu estou cuidando de mim, eu estou me sentindo mais saudável, e para isso, inclusive, servir ao reino de Deus com uma forma física e mental adequada, legal. Poxa, olha, estou bem e estou servindo bem, tá bom? Essa idolatria do corpo, ela também nos leva a projetar quem nós não somos para quem não merece ver, entendeu? Associada à cultura das redes sociais, que não temos como negar, afinal de contas estamos aqui, eu sou extremamente adepto à cultura das redes sociais. Nós temos que tomar cuidado se aquilo que nós estamos mostrando é quem realmente nós somos. Porque assim, eu não quero citar nomes, não vou citar nomes de atividade, Roberto, mas surgiram uma série de atividades, um pouquinho antes da pandemia, que tomaram força durante a pandemia. E às vezes a gente vai no clichê, tá? Quando a gente vai no clichê da atividade A ou B, elas às vezes são preparadas para um determinado grupo de pessoas, ok? E eu vejo pessoas se machucando. Então, segundo ponto, se isso está te machucando, começa a prestar atenção. Eu trabalhei já com atletas de alto nível, e atleta de alto nível vive se machucando, ok? Eu preciso estar bem para servir bem ao reino. Na área da minha vida, eu sirvo bem ao reino, dentro da minha casa, eu sirvo bem ao reino, nas minhas atividades profissionais, eu sirvo bem ao reino, na minha comunidade de fé, na minha igreja. Agora, se isso está me tirando essa paz, essa tranquilidade,
esse equilíbrio em viver bem e servir bem, e está me machucando, eu preciso tomar cuidado, porque o nosso corpo, a nossa vida é um presente de Deus, nós temos que viver todos os dias como se nós estivéssemos ganhando um presente. Num tempo em que pessoas estão lutando para respirar em hospitais, acordar com saúde e bem-estar é um presente do reino todos os dias. Com certeza, né? A misericórdia do Senhor se renovando sobre as nossas vidas todos os dias, né? Amém. E agora de maneira ainda muito mais efetiva, se a gente for pensar, como o senhor falou, né? Agora, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de atividade física, a gente precisa colocar outros elementos também nessa balança, né? A gente precisa colocar outros elementos nessa equação. Um deles é a alimentação, o outro é o sono. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito também da necessidade que nós temos de fazer isso direito, né? Porque às vezes a gente não faz por conta da nossa vida corrida mesmo, por conta, enfim, da vida que nós temos hoje, ainda que em casa às vezes, ainda que em home office às vezes, né? Exatamente. Eu digo que tem o tripé da saúde, é atividade física, boa alimentação e dormir bem, tá? Boa alimentação é fundamental, nós experimentamos isso que eu estou compartilhando com vocês não é só conhecimento profissional, mas é a prática de vida que nós temos aqui em casa. Há 4 anos eu não como, por exemplo, farinha branca, nem açúcar e nem arroz branco, aliás, arroz de tipo algum. Nós substituímos esses alimentos. Tudo começou com aquele olhar multidisciplinar, com a orientação de uma nutricionista, e foi muito engraçado, gente, e Roberto, porque a Cláudia, eu sou Cláudia, minha esposa é Cláudia, ela me chamou para fazer parte desse projeto há 4 anos atrás, e eu falava que ia por amor. Aí fui lá, passei por uma avaliação física rigorosa, que é onde eu falo que tem que começar todo o nosso conhecimento do eu, fisicamente falando, e o avaliador falou assim, cara, você precisa perder 14 quilos. Eu falei, onde? Eu não me sinto gordo, eu não estou gordo. E aí eu falei assim, depois, bom, enfim, eu passei pelo processo de adequação alimentar, e esse é o grande ponto. Nós temos que tomar cuidado com a alimentação por causa disso. Nós achamos que ter uma alimentação saudável é fazer uma dieta radical, onde nós chegaremos aonde nós queremos e ali ficaremos. Isso, para mim, é inaceitável como educador físico. A alimentação para emagrecimento é mudança de hábito, e mudança de hábito é adaptação de toda a sua alimentação. Eu não deixei de comer farinha, nem açúcar, nem arroz, da noite para o dia. Eu me adaptei a esse processo. Toda adaptação tem um processo de dor, toda mudança tem uma ruptura. Então, no começo foi difícil, hoje eu percebo e volto naquela pauta do bem-estar, que eu estou muito melhor, eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu sofria com uma gastrite que não tinha jeito, e hoje acabou que eu consegui perder o peso que o avaliador me deu, e hoje eu vivo bem assim. Existe uma relação com o alimento que nós precisamos prestar atenção. A minha esposa fala que nós criamos uma relação de afeto com a comida, né? De amor com a comida. E nem sempre essa relação de amor é saudável. Então eu preciso consultar alguém que me oriente, eu preciso estar disposto a viver o processo de alimentação, e eu preciso também entender que eu estou mudando, que eu vou mudar a minha prática de viver. Quanto ao sono, que faz parte desse tripé da saúde, o que aconteceu conosco, já vinha acontecendo no período pré-pandemia e acabou acontecendo conosco, agravou-se, né, aumentou no período da pandemia. Nós estávamos muito ligados a telas, agora ficamos mais ainda. Recentemente eu vi uma pesquisa alarmante do uso da tela dividido por gerações, porque há pouco tempo estava esse conflito de gerações aí, a partir da palavra cringe, e isso começou a veicular. E em todas as gerações, o aumento de tela, seja celulares, seja TV a cabo, seja aplicativos, aumentou muito e se estendeu também. Então, à noite, você usar, vou dar um exemplo, tá? Esse é um exemplo. O uso de telas à noite prejudica demais o nosso sono. Isso é tão verdade que alguns aparelhos eles usam filtros de luz azul à noite, porque diz que a luz azul ela atrapalha o nosso sono. Eu preciso preparar minha mente para dormir. Nós, quando ficamos ligados muito tempo,
e com tanta frequência, a nossa mente ela muda os processos internos dela e ela está sempre esperando que algo aconteça. Então nós perdemos naquela questão do rito, lembra que eu falei do rito para mudar de roupa? No sono nós perdemos também. Eu falo assim, eu não aviso minha mente que eu vou dormir. Então eu recomendo todo mundo, fica aqui a recomendação, prepare sua mente para dormir. Desligue a tela um pouco mais cedo, troque para um hábito que não precise de tela, talvez a leitura, talvez ouvir uma música, talvez a conversa com as pessoas, né? Porque eu ouvi agora muito interessante a proposta do pessoal aí que está trabalhando com casais. Os hábitos mudaram. Nós não somos mais as mesmas pessoas de quase 1 ano e meio atrás. Então, eu preciso me adequar aos novos hábitos. A pandemia não acabou, ela está num processo. A curva do retorno é grande. E nem posso falar como curva do retorno. A curva de como eu me adequo a essa nova realidade é grande. Então, eu preciso aprender a dormir de novo. Como eu preciso aprender a comer novamente, como eu preciso aprender a fazer atividade física também. É verdade. E o senhor falou a respeito dessa mudança de hábito, né? Principalmente à noite, da gente abandonar as telas. Que boa oportunidade para o nosso tempo também de exercício devocional. Que ótimo tempo para a gente buscar Deus em oração, com o coração tranquilo, para que a gente possa exercitar também, e que é fundamental, né, a nossa vida devocional. Porque quanto mais longe nós estivermos de Deus também, mais difícil vai ser para todos nós, né, pastor? Perfeito. Eu posso aqui trazer novamente a Cláudia como exemplo. Primeiro assim, nós temos um dia na semana, aqui em casa, que nós não ligamos tela. É o dia da nossa folga, ela do trabalho dela, eu do meu. A gente não liga a tela, nós vamos fazer atividades manuais. E nós temos lá as nossas atividades manuais. E ela tem uma prática muito legal. A gente tem um quintalzinho aqui em casa. Nesse momento ela vai lá para o fundo e fica sentada, não vendo a tela, ouvindo a Bíblia, num aplicativo de Bíblia, e orando e conversando com Deus. Então eu me distanciei dessa questão. Eu sentei no meu escritório, ou sentei no meu lugar de trabalho, e tem que ficar ligado em toda a informação que vem. A gente tem recebido um número enorme de informações, e isso aí tem contribuído contra a prática devocional, viu, Roberto? Eu vejo que, assim, nós ficamos numa extensão muito grande de informações e nós temos nos aprofundado muito pouco. A espiritualidade é uma das áreas que eu posso falar, ela é interessante, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm procurado mais, houve um aumento absurdo na busca por espiritualidade, por Deus e tudo mais, do outro lado, as pessoas elas caíram de cabeça em tudo que aparece. E elas ficam a gente tem uma tendência natural, isso é do ser humano, de procurar fórmulas. Eu preciso achar a fórmula para o problema A, para o problema B. E eu entendo que espiritualidade cristã, que cristianismo, que vida de discípulos do reino, ela é trabalhada com profundidade. Então, nisso a pandemia pode se tornar, e é uma grande oportunidade para todos nós, de nos aprofundarmos demais nos nossos exercícios devocionais, ter um pouquinho mais de tempo. Talvez você não tenha um quintal, mas você tem uma cadeira na sua sala, você tem um momento que fala assim, gente, dá um tempinho para mim, que eu vou ficar ali meia hora conversando com Deus, 1 hora, me abastecendo. Eu via que Jesus fazia isso. Eu lembro de um texto de Jesus, quando ele estava lá curando, tratando as multidões, ele fala para os seus discípulos, vão na minha frente, e ele sobe ao monte para orar, para conversar com o Pai, para aprofundar seu relacionamento com o Pai, e ali depois ele descia e continuava a sua vida. A vida sem essas pausas espirituais, eu costumo dizer que a vida é como a música. Se eu tiro a pausa da música, eu ouço só ruído. Se eu tiro o aprofundamento do exercício espiritual da minha vida, a minha vida vira um ruído só. E a gente está sempre insatisfeito. Com toda certeza. Bom, a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui sobre esses assuntos, mas nosso programa está chegando ao fim. Reverendo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui para falar sobre atividade física, mas para falar também sobre vida devocional, que é tão importante, né? Foi um prazer recebê-lo aqui no Notícias do Bem. O prazer é meu, eu agradeço, viu? Um abraço a todos aí e um bom programa. Obrigado. Reverendo Cláudio Martins, pastor, professor de Educação Física, participando com a gente nesse finalzinho do Notícias do Bem. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode rever o nosso programa na íntegra e também as reportagens e colunas no nosso IPP Play. É só você entrar lá, youtube.com/IPPplay. Amanhã a gente está de volta, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo, às 18 horas. Eu espero você. Até lá. Tchau.